Fala aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E o que falar de uma derrota como essa em que o Corinthians faz um primeiro tempo horrível e um segundo tempo só menos ruim. Então, a gente acabou de assistir aí Corinthians 0, Internacional 1, né? Na real, o mandante foi o Internacional, então Internacional 1, Corinthians 0. O estádio foi no Orlando Scarpelli, né? Estádio do Figueirense, que cedeu o estádio para o Internacional conseguir fazer a sua partida e conseguir jogar, porque a situação do Rio Grande do Sul ainda é muito complicada e o Internacional ainda não consegue mandar os jogos em casa. Então, eu acredito que essa realidade deve ser ainda num futuro próximo aí do Internacional. E é claro que a gente sempre quer que as coisas melhorem, as coisas fiquem justas e a isonomia fique, né, realmente esteja no cenário do futebol do Campeonato Brasileiro, porque a vida dos jogadores, a vida do Internacional não é uma vida fácil nesse momento. E isso se traduz no jogo pelo seguinte: o primeiro tempo do Corinthians é horrível, né? É muito ruim. O gol do Wesley sai aos 42 minutos, já na reta final do primeiro tempo. É um golaço, tá? É um golaço. Que belo chute, muita felicidade teve o Wesley em acertar aquela pancada de esquerda que vai na gaveta, é bastante impressionante. Ele traz, né, da direita para a esquerda, e vale dizer que ninguém acompanhou, né? No lance ali, eu acho que se você pensar que o Hugo é o cara que deve, né, cobrir uma possível diagonal, tinha tanta gente que poderia fazer a cobertura da diagonal do Wesley e não fez. E ele acertou um chute e foi de fato um belíssimo gol. Ele que jogou muito bem, foi quem mais ofereceu perigo, quem mais conseguiu segurar a bola no ataque nos momentos difíceis. E é importante dizer isso sobre segurar a bola. Para quem assiste o jogo, dá a impressão de que o Internacional forçou demais os momentos de segurar o jogo, de cair numa dividida e acusar lesão e tudo mais, e gastar o relógio. E, gente, assim, eu normalmente acho isso muito chato, só que no caso do Inter, a gente tá falando de um time que é completamente itinerante. Imagine você, no calendário maluco que a gente tem no futebol brasileiro, você não ter um lugar para descansar e treinar. Eles viajam a cada jogo. Então, a situação física dos jogadores, e o Inter já tinha alguns desfalques, né? Então, a situação dos jogadores não é das mais fáceis. E você tem que lidar com uma agenda de jogos como a do Brasil, que é muito inchada, é mais complexo ainda. O Inter vai sofrer com mais lesões no seu elenco, isso é um fato. E é claro que eles vão gastar o relógio da forma que eles puderem, eles estão exaustos. Depois que o Inter faz o gol, o segundo tempo volta. Antes de falar do segundo tempo, é importante falar uma coisa do primeiro tempo. O primeiro tempo do Corinthians é horroroso. Assim, o Mateuzinho, por exemplo, fez, acho que talvez a pior partida da carreira dele. E eu não acho o Mateuzinho um mau jogador. Eu não acho mesmo. Acho que ele fez uma péssima partida hoje. Mas assim, foi péssima a partida do Mateuzinho hoje. E ele errou a grande maioria. Tem um lance do Corinthians que pra mim é bastante sintomático, assim. O Corinthians tem um lance que o Wesley corre e cede um lateral pro Inter. O Corinthians era um momento de contra-ataque, então o time não tinha subido. Rola uma discussão até a lateral ser batida, ou seja, daria todo o tempo do mundo pro time ter recomposto. A bola vai pro, se não me engano, Robert Renan, e o Robert Renan acha uma bola nas costas do Mateuzinho. E quem tá meio que tipo naquela diagonal para fazer a compensação é o Bidon. Tá certo, o Bidon joga naquele lado, não tem problema, mas assim, cara, o quanto tempo você teve para você tomar essa bola nas costas? Assim, não faz sentido. E repito, não acho que o Mateuzinho é mau jogador, não acho que Gustavo Henrique é mau jogador, não acho que Kaká é mau jogador, embora ambos tenham protagonizado, né, aquele lance do um gol anulado do Alário. E felizmente foi anulado, né? Porque foi uma cagada geral ali de todo mundo. O Gustavo Henrique sobe, perde o tempo da bola, depois, na hora de voltar, o Kaká faz uma movimentação completamente esquisita, a bola sobra e o Alário faz o gol, só que realmente estava impedido, né? No bate-rebate ele ficou impedido. Então, eu acho que assim, talvez, e eu sou muito cauteloso
em falar nisso, porque eu acho completamente prejudicial a cultura que a gente tem de expor treinadores e de fazer essa ciranda de treinadores, de demissões e contratações. Tudo isso, assim, grande parte das dívidas do time são treinadores que eles ainda estão pagando. Então, cara, é muita loucura, assim. Eu não gosto dessa falta de continuidade nos trabalhos. Mas, cada vez que eu olho o Corinthians, e eu sei que a situação do Corinthians como um todo é muito problemática, e não acho que demissão é solução, tá? Não acho. Mas, acho que a cada jogo que o Corinthians tem dificuldade de competir, o Antônio Oliveira fica mais pressionado. E é normal que fique, porque eu acho que o time, quando você começa a observar, você vai percebendo que ele está batendo num teto, né? A zaga do Corinthians, ela tá errada, e não é como se tivesse maus jogadores. Você tem o Ranieri, que é um cão de guarda absurdo, um baita jogador, para mim, melhor contratação da janela do Corinthians, entende? Então, eu acho que realmente Hugo, cara, tá difícil, né? A gente reconhece que em dados momentos ele melhorou defensivamente, mas, cara, é difícil defender o Hugo hoje em dia. É muito difícil defender o Hugo. E quando você tem essa série de dificuldades, repito, não acho que nem Kaká, nem Gustavo Henrique, nem Mateuzinho, muito menos Bidon e o Ranieri, não são bons jogadores, não são jogadores ruins, né? Então, o que tá segurando esse time? O que tá fazendo com que o time fique cada vez mais, cara, cada vez mais vulnerável? Se apertar, você leva esse time. É muito doido. Mais uma vez, tem um lance em que entra uma segunda bola no jogo no primeiro tempo, o ataque do Inter tá a milhão, Wesley lá fazendo a diagonal mais uma vez, jogador perigoso, todo mundo parando e levantando a mão para parar o jogo porque tem uma outra bola no campo. Meu Deus, gente. Assim, é uma falta de concentração muito louca. E aí, os jogadores, eles têm muita dificuldade em ler o jogo. Né? Nesse elenco do Corinthians, se você reparar, são poucos os jogadores que sabem ler o jogo. O Garro, pra mim, ele é a parte. O Garro é muito bom jogador. E repara que no final do primeiro tempo também tem um lance que o Garro, ele tá tentando se desvencilhar da marcação, rola uma troca de passe, um lateral. Ali ele tá na direita, tá? Porque aquela altura ele e o Coronado já estavam trocando de posições para tentar ali movimentar um pouco as linhas que estavam muito bem compactadas no Inter. E aí quando o Garro pega essa bola, ele traz para dentro, consegue fazer um corte, abre, sofre uma falta. Cara, falta lateral para cruzar na área no final do primeiro tempo. Ou seja, ele é um cara que sabe ler o jogo. Ele assim, aqui, nesse momento, eu não preciso acelerar, eu preciso ganhar uma falta. Né? Então, esse tipo de leitura que o Garro tem, que é muito bom, quando desacelerar, quando acelerar, quando segurar, quando que você precisa ter a subida do time junto. Se tem horas que você tá carregando a bola e o time não subiu junto, cara, você vai ter que parar. Vai ter que parar, esperar, tocar de lado. Não é legal, a torcida fica irritada, todo mundo fica irritado, porque é óbvio que a gente quer um contra-ataque espetacular, mas se isso não vai acontecer, tem que ter a cabeça no lugar. E uma coisa que me parece é que nesse time ninguém tem a cabeça no lugar. Com algumas exceções, né? Acho que o Yuri hoje... Cara, o Yuri Alberto hoje, ele foi mais uma vez um soldado e que ele não esteve tão bem quanto outros jogos, mas ele é o cara que tem uma missão dificílima, cara. Porque ele precisa estar afastado de todo mundo, porque o time, mais uma vez, não consegue se aproximar. Ele recebe bolas que são sempre bolas longas, afastadas por meias ou zagueiros. E, cara, tem que brigar com mais de um jogador, normalmente, porque ele tá isolado. E ele tem que tentar fazer jogo disso. Muitas vezes ele até consegue. Então, por isso que eu ainda acho que o Yuri tá numa ótima fase, porque em vários momentos, assim, a tarefa dele é dificílima e ele desenvolve. Então, eu continuo achando que o Yuri faz bom jogo. Tudo bem que ele continua caindo naquelas bolas, né? Tentando cavar falta, isso é chato. É chato pro torcedor adversário, é chato pro nosso, porque isso irrita, né? A gente sabe claramente que não foi falta. Então, é delicado. As estatísticas do time foram de 13 chutes do Corinthians e 11 do Internacional. E desses 13 do Corinthians, o Corinthians acertou 3 no gol. Né? Enquanto que o Inter acertou 5.
posse de bola foi próxima, né? 53-47, tanto que a troca de passes dos times é muito próxima também. Agora, a diferença de entendimento do jogo, porque depois que o Inter faz o gol, o Inter, mais uma vez, é um time que tá muito cansado, é um time que a realidade do Inter é essa, você vai fazer um gol e vai se fechar, porque cada ponto para eles é crucial, assim como é pro Corinthians. Só que o Inter, depois que descolou o gol, soube fazer isso. E aí a gente pensa, pô, no segundo tempo o Corinthians melhorou. O Corinthians não melhorou. O Corinthians tem um segundo tempo um pouco menos pior. Mas falta a cabeça no lugar. O Corinthians ganhou espaço porque o Inter deu. E é claro que o Inter vai dar. Os jogadores do Inter estão cada vez mais sem perna, né? Então, tem um lance, cara, para reforçar o quanto foi ruim a partida do Mateuzinho, tem um lance em que o Corinthians está ensaiando uma pressão contínua, né? De bola na área, escanteio, tal, troca de passe, bola na área, rebate, finalização, rebate, bola volta pro Corinthians. Tem numa dessas que o Mateuzinho, a bola tá vindo pelo alto, ele tenta dar um passe de peito e erra. Assim, cara, entendimento do momento, né? Por favor, cara. Assim, e aí e quase cede um contra-ataque assim pro Inter e tal. Então, esse tipo de momento que você tem que entender, tem que ter cabeça no lugar de pensar assim, pô, eu tô numa sequência de pressão. Eu preciso só dominar essa bola e manter a posse, porque eu mantendo a posse aqui, o Inter não vai subir, ele vai continuar acuado. Porque o Inter, então, assim, são coisas que você entende que os jogadores deveriam ter, e a verdade é que o time do Corinthians não tem. Esse time do Corinthians não tem tranquilidade, não tem entendimento de jogo, não tem qualquer lance, cara, é muito doido. Qualquer lance que vai para a bola que espanado para a defesa do Corinthians, você nunca tá seguro. Você nunca sente segurança. Falando em segurança, acho que o Matheus Donelli, né, o goleiro que de terceiro talvez venha a ser o primeiro goleiro do Corinthians, foi super bem, teve algumas finalizações contra o seu gol, foram 5, né, que foram a gol, então uma indefensável, né, porque a bola vai na gaveta, não tem a menor condição de colocar esse gol na conta dele, mas de um modo geral, senti ele seguro, senti ele consciente, não se arriscou em momento algum com os pés, né? Coisa que o corintiano já tem um tempo aí que está acostumado a ver esse tipo de situação acontecer, mas de um modo geral, senti que o Matheus Donelli foi muito bem. A linha de defesa, muito mal, né? Muito mal. Mateuzinho, Kaká, Gustavo Henrique e Hugo, cara, muito mal, tá difícil o Félix Torres está fazendo muita falta mesmo. E o Fagner também, porque por mais que eu acho que em muitos momentos faz sentido o Mateuzinho ser titular e não o Fagner ele tem um entendimento de jogo melhor do que o Mateuzinho, né? O Fagner, por exemplo, não tentaria dar aquele passe de peito no meio de campo, né? Então, eu acho que às vezes essa tranquilidade por ser um pouco mais experiente do Fagner faz bastante falta pro time num momento como esse, né? De segurar um pouco mais a bola, de fazer o passe mais simples, por entender que o momento é de ter a posse, o momento não é de ser tão vertical e pronto, né? Precisa ter esse nível de entendimento. Eu sinto que o Antônio Oliveira ele não entendeu esses momentos do jogo, e quando mais ele não entendeu como até hoje usar Pedro Raul, porque o Pedro Raul só entra pro desespero quando tem que fazer chuveirinho na área. A verdade é essa. Então, você não tem repertório. O Corinthians falta repertório para usar os jogadores que tem à disposição. E é claro que todo mundo sabe que o Corinthians precisa de reforços, mas, cara, você precisa fazer melhor com o que você tem. E a verdade é que hoje o Corinthians não faz o mínimo com o que tem. Porque por mais que não seja um grandíssimo, um elenco muito espetacular, e não é, a gente sabe que não acho que qualquer um consegue identificar que esse não é o teto do Corinthians, que esse não é o teto desse time, não é o teto desses atletas, né? Então, é um cenário bastante complicado do Corinthians, já são, a essa altura, acho que essa foi a nona rodada, né? Então, a gente já tem 27 pontos, 27 pontos, peraí, deixa eu só checar aqui qual foi a rodada, vou ver aqui na tabela. Essa já é a 10ª rodada, tá? Essa já é a 10ª rodada. Então,
Na 10ª rodada de 30 pontos, o Corinthians tem 7, né? E entrou na zona de rebaixamento. Hoje o Corinthians é o 17º. Então, assim, o Corinthians ganhou menos de 1/3 dos pontos. É muito, muito delicada a situação do Corinthians. Quando a gente fala que o campeonato ainda está no início, com certeza tem 4 times que são piores do que o Corinthians e tudo mais. Esses são os contos para se acreditar e concretizar o rebaixamento, né? Todo mundo que entrou nessa, repara, pega a receita da queda de todos os grandes. É sempre isso. É sempre não existe, não é terra arrasada, né? Ainda tem muito chão pela frente. A gente está falando de 30 pontos disputados e 7 ganhos. Então, a vida do Corinthians não vai ser fácil, não vai ser fácil. A gente não tem nenhuma perspectiva de que o Caicedo vai voltar a jogar, né? O lateral esquerdo que nunca jogou, que quer dizer que jogou, entrou uma partida e teve uma lesão muito grave. A gente não tem nenhuma perspectiva do que vai ser o gol do Corinthians, que é um cargo de muita confiança. A gente não tem perspectiva de quem vem, quem sai. E é muito delicado quando a gente pensa sobre o problema hoje institucional que o Corinthians tem. Mais uma vez, me repito, estou tentando focar ao máximo no elenco. E eu não sei qual vai ser a solução. Porque a cada jogo que se passa, o Antônio Oliveira fica mais pressionado, né? E é um time que não demonstra a perspectiva de grandes melhoras. Ele pressionado, tende a acontecer o que o futebol brasileiro sempre faz, que é interromper o trabalho do técnico. Sendo isso, quem viria no caminho, então é muito complexo, é muito delicado. O Corinthians precisa voltar a vencer, precisa vencer um jogo, porque a gente está falando de 10 jogos, o Corinthians tem uma vitória. Apenas. De 10 jogos, o Corinthians tem uma vitória. Então, é muito, muito, muito delicada a situação do Corinthians. E especialmente a falta de perspectiva de que esse time vai melhorar. Por isso, eu deixo a pergunta para vocês, se vocês acham que esse time do Antônio Oliveira, se ele atingiu o teto, se dá para extrair mais com o Antônio Oliveira, né? E se vocês acham que o Corinthians, de alguma forma, não é a realidade. Se você não acha que a realidade do Corinthians é brigar contra o rebaixamento, o que eu honestamente acho, né? Porque a gente já tá falando de mais de 1/4 do campeonato já foi. Então, mais de 25% do campeonato, 28% do campeonato mais ou menos já foi. Então, vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. O que você acha? Qual você acha que vai ser o futuro do Corinthians no Campeonato Brasileiro? Por favor, se inscreve aqui, curte esse vídeo, comenta o que você acha. Você curtindo e se inscrevendo, você me apoia bastante, porque isso o YouTube entende que mais pessoas precisam assistir o meu vídeo. Então, vou pedir para você fazer essas pequenas ações que, vamos lá, né? É super rápido e não te custa absolutamente nada, certo? Então, é isso, meu povo. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!